Vocabulário e expressões muito úteis no ambiente de trabalho. Vamos lá! Independentemente da sua área, existem algumas expressões, alguns jargões que são muito comuns no cotidiano de uma empresa. Por exemplo, ficar dentro de um orçamento, ou tocar um projeto, estar encarregado de algo. Não importa a sua área, você está encarregado de alguma coisa. Então, de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, você vai precisar dessas estruturas e desse vocabulário para conseguir se comunicar com clareza dentro do meio corporativo em inglês. A primeira é o verbo deal with, que é lidar com algo. I deal with clients every day. I deal with clients every day. Eu lido com clientes todos os dias. Esse é um verbo irregular. Deal, dealt. Então, no passado, se você quiser falar, por exemplo, eu lidei com esse problema semana passada, I dealt with this problem last week. I dealt with this problem last week, ok? Um outro verbo muito parecido é o handle. Handle, que também significa lidar. Cuidado porque esse não tem preposição. I handle clients every day. I handle clients every day. Então, eu lido com os clientes todos os dias. É o mesmo sentido de deal with. To be in charge of. To be in charge of significa estar encarregado de algo, estar à frente de algo. I'm in charge of the marketing team. I'm in charge of the marketing team. Eu estou encarregada do time de marketing. I'm in charge of the marketing team. To be responsible for, que é ser responsável por algo. É uma ideia muito parecida. I'm responsible for the reports. I'm responsible for the reports. Eu sou responsável pelos relatórios. Oversee é um verbo que significa supervisionar. E assim como o verbo ver, o verbo see, ele também é irregular. Em inglês a gente fala see, saw, seen, e portanto a gente vai falar oversee, oversaw, overseen. I oversee our operations in Italy. I oversee our operations in Italy. Eu supervisiono as nossas operações na Itália. Involve. Involve é um verbo super coringa quando a gente está falando sobre trabalho, porque é envolver, né? Então, essa escolha envolve muitas pessoas, ou esse projeto envolve muitos setores, ou o meu trabalho envolve fazer determinada coisa. Acaba sendo, de fato, muito útil. My job involves having calls in English. My job involves having calls in English. Ou seja, o meu trabalho envolve reuniões em inglês, né? My job involves having calls in English. My job involves dealing with budget. My job involves dealing with budget. Então, o meu trabalho envolve lidar com o orçamento. Isso faz parte do meu trabalho. So, my job involves dealing with budget. A gente segue esse verbo de ing. Meet the deadline, em inglês, significa respeitar os prazos. To meet the deadline. Meet também é um verbo irregular. Meet, met. I don't think we can meet the deadline. Eu não acho que a gente vai conseguir cumprir o prazo. I don't think we can meet the deadline. To fall behind schedule. Schedule significa o cronograma nesse caso, né? O planejamento de um projeto, por exemplo. Então, você tem datas e prazos para conseguir conduzir esse projeto da melhor forma possível. Então, se por um acaso você se atrasou nesse cronograma, você vai falar I fell behind schedule, ok? To fall behind, ou seja, eu fiquei para trás, eu me atrasei. I fell behind schedule. Então, por exemplo, we fell behind schedule because Mark quit. A gente se atrasou porque o Mark pediu demissão. We fell behind schedule because Mark quit. Catch up with ou catch up on significa se atualizar para estar a par de tudo ou correr atrás do prejuízo para conseguir alcançar o grupo e conseguir estar a par do projeto. He'll have to catch up with the rest of the group. He'll have to catch up with the rest of the group. Ele vai ter que correr aí para alcançar o resto do time ou para acompanhar o resto da equipe. Be back on track é uma expressão que eu acho que não tem uma tradução perfeita para o português. Track, nesse sentido, é o trilho, é o caminho, a direção correta. Então, vamos supor que você tenha se atrasado, mas que agora você conseguiu dar conta da demanda e já está tudo certo de novo. We fell behind schedule, but now we are back on track. We fell behind schedule, but now we are back on track. Então, a gente se atrasou, mas agora já tá tudo certo, caminhando do jeito que tinha que caminhar.
To finish ahead of time. Finish ahead of time significa terminar antes do tempo. Você terminou aquele relatório, você terminou aquele projeto antes da data prevista. They finished the reports ahead of time. Eles terminaram os relatórios antes do previsto. They finished the reports ahead of time. Allocate resources. Allocate resources significa alocar o dinheiro, os seus recursos, ok? Allocate. Managers must be good at allocating resources. Managers must be good at allocating resources. Os gerentes precisam ser bons em administrar, em alocar o dinheiro. Stay within budget. Stay within budget. Ficar dentro do orçamento. It's crucial that we stay within budget this time. It's crucial that we stay within budget this time. Então, é fundamental que a gente fique dentro do orçamento dessa vez, ok? This time, dessa vez. Delegate. Delegate é delegar. Knowing how to delegate is an important skill for this job. Knowing how to delegate is an important skill for this job. Saber delegar é uma habilidade importante para esse cargo, para esse trabalho. E por último, get on with. Get on with é um phrasal verb que significa tocar um projeto, dar continuidade a algo. We should just get on with the hiring process. We should just get on with the hiring process. A gente devia dar continuidade ao processo de seleção, processo de contratação. We should get on with the hiring process. E aqui a gente viu várias estruturas muito legais para você conseguir se comunicar no ambiente de trabalho com muito mais precisão, com muito mais segurança. E agora eu te proponho um exercício. Volta nos exemplos que eu dei e adapte essas frases para descrever a tua realidade profissional. Não adianta a gente só ouvir alguém falar sobre vocabulário. Ele vai entrar, assim, dentro da sua linguagem passiva. Para você conseguir transformar essas estruturas na sua linguagem ativa, você precisa praticar, você precisa botar a mão na massa. Então, é muito importante que você adapte esses exemplos para descrever a tua realidade profissional. What do you deal with? Você lida com o quê? What are you responsible for? Você é responsável pelo quê? Comece a falar sobre você e sobre a sua experiência profissional usando essas estruturas. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Qualquer dúvida nos comentários e eu te vejo no próximo.